Em depoimento à CPI mista da Petrobras, o diretor da empresa Sanco Cyber, Márcio Andrade Bonilho, reconheceu que pagou 33 milhões de reais pelos serviços do doleiro Alberto Youssef, mas negou que tenha sido propina. Bonilho também negou ter negócios diretamente com a Petrobras. A próxima reunião da CPI mista está marcada para a próxima terça-feira, quando os membros da comissão vão colocar frente a frente os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Severo. E eu converso agora com Carlos Higino Alencar, secretário executivo da Controladoria Geral da União. A CGU é o órgão responsável por auditar o setor público, punir servidores e empresas que cometam irregularidades. Carlos, boa noite. Boa noite. Afinal, a Controladoria Geral da União está aparelhada para fiscalizar, para cumprir o seu papel? Sem dúvida alguma. Nós temos escritórios em todos os estados do país, temos áreas específicas de auditoria, já uma tradição muito grande na detecção e no combate à corrupção. Então, temos uma estrutura técnica de um corpo técnico qualificado, formado por servidores de carreira, que tem condição total de fazer esse tipo de enfrentamento. E além da estrutura, ela tem os instrumentos que precisa? Os instrumentos evoluíram muito nos últimos anos. Nós tivemos várias alterações legislativas que aumentaram os instrumentos de combate à corrupção, sobretudo com novas leis que vieram, né? Eu diria que nos últimos 4 anos, sobretudo, nós tivemos algumas leis que foram importantíssimas no combate, no aperfeiçoamento e no aparelhamento, né, para o combate à corrupção, entre as quais a lei de acesso à informação, a lei de conflito de interesses e, mais recentemente, a lei da empresa limpa. Vamos falar de cada uma delas um pouquinho. No caso da lei de acesso à informação, no que ela ajudou? Ela deu transparência aos dados públicos. É bom que a gente entenda que nós tínhamos no Brasil uma tradição muito grande de opacidade. Muitos servidores achavam que aqueles dados pertenciam a eles e não à população. Eu diria que a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em maio de 2012, ela mudou essa relação, porque ela trouxe a transparência como regra. Hoje, o dado público, em regra, ele é público. Ele só será reservado, só terá algum grau de sigilo se houver uma justificativa para tal. E o servidor público, ao imprimir esse grau de sigilo, ele tem sempre que justificar o porquê que está fazendo isso. E a lei da empresa limpa, em que ela pode ajudar? A lei da empresa limpa, é bom que a gente entenda o contexto no qual ela vem. Vários países do mundo, inclusive várias convenções internacionais, elas começaram a tratar esse problema da corrupção não só do lado dos servidores que recebem, mas das empresas, sobretudo, que pagam. Então, é uma legislação do Brasil que está alinhada com as legislações dos países desenvolvidos, legislação americana, legislação de vários países europeus. E o que é que ela muda? Ela muda porque ela não só busca um enfoque de combate à corrupção nas pessoas que praticaram a corrupção, mas ela responsabiliza o ente privado, a pessoa jurídica, a empresa que praticou a corrupção. E como é que ela faz? Essencialmente com 2 instrumentos. Em primeiro lugar, multas pesadíssimas. Em segundo lugar, uma proibição de contratar com a administração pública, esta última que já existia na legislação brasileira, mas foi trazida para o contexto dessa nova lei. Quer dizer, a não contratação é um instrumento importante, mas já existia. A outra é que é a novidade. Exatamente. A não contratação, que já existia na lei de licitações e é tecnicamente chamada de declaração de inidoneidade, ela impede a empresa de fazer novos contratos. Agora, o que a nova lei trouxe foi, além de mantida essa possibilidade de proibir a contratação, ela trouxe também a possibilidade de uma aplicação de multa que varia de 0,1% a 20% do faturamento da empresa. Faturamento anual. A faturamento anual da empresa. Isso representa uma multa pesadíssima e uma multa que é dissociada, de certa medida, do valor do ato corrupto. A ideia da nova lei foi criar um grau de risco maior para aquela empresa que desejar atuar de forma indevida, de forma que envolva pagamento de suborno a servidores públicos. Agora, essa lei, no que diz respeito à multa, pegaria casos como o da Petrobras, por exemplo? Depende. Primeiro, é bom destacar que a Petrobras, em tudo que acontece, é uma vítima da questão da corrupção. A corrupção foi praticada por empresas que tinham contratos com a Petrobras, né?
No caso, se esses atos, se essa prática ela ocorrer depois de janeiro de 2014, os atos já estarão integralmente sob a vigência da nova lei, da empresa limpa, e ensejarão a possibilidade de proibição de contratar e a multa. Mas, se os fatos tiverem ocorrido antes de janeiro desse ano, ainda assim já existirá a possibilidade do impedimento de contratar. Agora, você falou da punição de casos antigos em algum momento. Quão antigo? 10, 15, 20, 30 anos atrás? Denúncias que, porventura, viessem à tona neste momento, elas poderiam ser apuradas também? Claro que o tempo dificulta um pouco a apuração, mas poderiam ser apuradas e haver punição nesses casos? Há uma questão que nós utilizamos no direito muito clara, que é o Instituto da Prescrição. Algumas situações, passado o tempo, eles são objeto de prescrição, ou seja, não se pode mais punir. Existe isso no direito penal, existe isso no direito administrativo. Há já vários julgados do Supremo e várias decisões judiciais no sentido de que os prejuízos quantificados, calculados, esses são imprescritíveis, ou seja, se houve um prejuízo, este valor, sim, poderá sempre retornar. Agora, em relação às demais sanções, isso depende de cada situação, de cada caso específico, seja no crime, seja no processo civil ou no processo administrativo. Para encerrar, eu lhe pergunto, o Brasil hoje está melhor ou pior no que diz respeito à apuração e punição de casos de corrupção do que estava no passado? Ele está muito melhor. Muito melhor. Nós vemos que há hoje no Brasil uma demanda por combate à corrupção, mas eu gosto de destacar que não acho que a corrupção tenha aumentado, muito pelo contrário. Agora sim nós estamos tendo efetividade no combate à corrupção, né? Eu sempre gosto de dizer que há muitos temas polêmicos, né, sobre os quais sempre há muitas opiniões. Quando a gente conversa de corrupção, ninguém é favorável a ela, são todos contrários. A grande diferença é a efetividade. Corrupção existe nos países envolvidos, existe nos Estados Unidos, existe na Europa. A diferença é que esses países já conseguiram desenvolver instrumentos de combate mais eficazes. E é justamente essa etapa na qual o Brasil se encontra agora. Eu acho que nós agora estamos efetivamente conseguindo descobrir, detectar, punir e conseguir retornar aos cofres públicos do dinheiro desviado. Muito obrigado. Eu conversei com Carlos Higino Alencar, ele é secretário executivo da Controladoria Geral da União, a CGU. Obrigado, Carlos, uma boa noite. Eu que agradeço.